Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai fazer a correção das primeiras 5 questões do exame discursivo da UERJ de Biologia do ano de 2019. Esse vídeo, então, vai se concentrar nas 5 primeiras questões e depois eu vou soltar um outro vídeo com as próximas 5, então com as questões 6 a 10 desse exame. Vamos olhar essas questões. A primeira questão diz o seguinte: as imagens abaixo retratam besouros de espécies distintas transportando ácaros. Então, nós temos aqui duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2. E tanto em uma quanto em outra, a gente está vendo besouros transportando grupos de ácaros, tanto aqui na imagem 1 quanto também na imagem 2. E a questão diz que na imagem 1, a relação estabelecida entre os ácaros e o besouro é de comensalismo. Então, eles apresentam esse tipo aqui de relação ecológica, a relação de comensalismo. Já na imagem 2, a relação ecológica presente entre as espécies é de parasitismo. Então, a 1 aqui vai ser o comensalismo, enquanto a 2 vai ser de parasitismo. E aí, a questão pede o seguinte: diferencie os dois tipos de relação ecológica. Como é que eu diferencio uma relação ecológica de comensalismo de uma relação ecológica de parasitismo? Primeiro, as duas relações apresentadas, elas são relações interespecíficas, ou seja, são relações que acontecem entre duas espécies diferentes. Mas a diferença entre elas, então, é que uma delas é uma relação harmônica, em que não há prejuízo para nenhuma das espécies, e a outra é uma relação desarmônica, em que uma espécie sai prejudicada. No caso aqui do comensalismo, ele é uma relação que ela é do tipo mais zero, que é positiva para uma espécie e neutra para outra. Nesse caso, ela é positiva para o ácaro, ele tem benefícios com essa relação e não causa nenhum prejuízo para o besouro e também nenhum benefício, então é uma relação neutra. Já a relação de parasitismo, ela é uma relação desarmônica, porque o ácaro ele é beneficiado, então é uma relação mais, porém o besouro ele é prejudicado, para ele é uma relação negativa. A diferenciação, então, entre essas duas relações poderia ter sido feita baseada nessa ideia de que uma é harmônica e a outra é desarmônica. E essa questão tem uma segunda pergunta dentro dela. A questão pede para indicar duas vantagens diferentes para os ácaros na relação de comensalismo. Que benefícios acontecem nessa imagem aqui, que a gente pode ver nessa relação entre o ácaro e o besouro? A primeira coisa que a gente poderia pensar é que o besouro ele é muito maior do que o ácaro. Então, tendo o ácaro morando sobre ele, ou acompanhando ele, isso facilita com que o ácaro não sofra predação, porque um outro animal dificilmente se aproximaria de um besouro que é muito grande. Então, o ácaro ele já fica mais protegido nessa relação dele junto com o besouro. Um outro benefício é que, como quando o besouro se locomover, o ácaro vai se locomover junto, isso facilita a dispersão e também aumenta o fluxo gênico dessa espécie. Ela vai conseguir alcançar novos ambientes e continuar o seu fluxo gênico de uma forma muito mais fácil do que aconteceria se ele tivesse que se locomover independentemente, porque ele é um bicho muito menor. Então, essa questão a gente poderia responder assim, citando algumas vantagens que a gente conseguisse enxergar dessa relação entre o besouro e o ácaro. Vamos para a próxima questão. A questão 2 diz o seguinte: nos últimos anos, estudos mostraram que, em neurônios de pacientes com Alzheimer, uma enzima desencadeia a fragmentação de uma determinada organela citoplasmática. Então, a questão está citando aqui o Alzheimer e está dizendo que uma enzima dos neurônios de pessoas que têm essa doença prejudica alguma organela do citoplasma da célula. Ele diz que essa fragmentação dessa organela resulta em alterações no empacotamento e encaminhamento de proteínas para o exterior da célula. E a questão pede para a gente nomear a organela citoplasmática fragmentada, nos casos dos pacientes com Alzheimer, e também apresentar uma função dessa organela relacionada à reprodução humana.
E aí a gente tem que lembrar o seguinte: primeira coisa que a gente tem que pensar é qual organela que faz empacotamento e encaminhamento de proteínas para o exterior da célula. Qual que forma essas vesículas de transporte? E a organela responsável pela formação de vesículas de transporte no citoplasma é a organela complexo golgiense, também chamada de complexo de Golgi, aparelho de Golgi. Essa organela ela é responsável por envolver proteínas numa vesícula e exportar ou até mesmo encaminhar dentro da própria célula. Então, primeiro é só o nome da organela, a primeira parte da resposta dessa pergunta. É só dizer o nome, complexo de Golgi. A segunda parte da pergunta está querendo que a gente associe uma função dessa organela relacionada à reprodução humana. Bom, o complexo de Golgi ele é a mesma estrutura que forma o acrossomo dos espermatozoides, aquela estrutura que fica um pouco à frente do núcleo do espermatozoide, carregada de enzimas que vão fazer a digestão da camada protetora do ovócito 2. Então, essa organela, o complexo de Golgi, ela prepara e empacota essas vesículas enzimáticas que vão fazer a digestão da superfície, da primeira superfície que forma uma barreira no ovócito, permitindo assim a fecundação. Bom, gente, questão número 3. Ela diz o seguinte: recentemente, uma empresa italiana lançou o Muskin, um couro vegetal, que ele é 100% biodegradável, produzido a partir do corpo de frutificação de Felinus ellipsoideus, uma espécie de fungo macroscópico que cresce sobre os troncos de árvores das florestas subtropicais. E aqui veio uma imagem para a gente conhecer esse couro e o fungo associado. E a questão faz a seguinte pergunta: aponte a função do corpo de frutificação presente nos fungos. Em seguida, indique se a retirada dessa estrutura compromete a sobrevivência da espécie Felinus ellipsoideus, justificando sua resposta. Bom, aqui a gente teria que lembrar qual é o conceito de corpo de frutificação. Se a gente for desenhar um cogumelo, por exemplo, tentar fazer aqui, o corpo de frutificação é essa região que fica acima do solo, formando o que a gente chama popularmente de cogumelo. Isso aqui, quando um fungo apresenta essa estrutura, ele já está no período reprodutivo, porque essa aqui é uma estrutura produtora de esporos. E a maior parte do fungo, na verdade, ela vai estar desenvolvida, as hifas, todas conectadas na parte subterrânea do solo. E aqui em cima só a estrutura reprodutiva. Então, a primeira parte da pergunta já foi respondida. Qual é a função do corpo de frutificação presente nos fungos? A função do corpo de frutificação é uma função reprodutiva. Isso aqui tem uma função reprodutiva. Já a segunda parte da pergunta pede para indicar se eu retirar, se eu cortar essa estrutura aqui, se eu vou prejudicar, vou comprometer a sobrevivência da espécie. E, na verdade, eu não vou prejudicar a sobrevivência da espécie por conta do seguinte, porque a estrutura vegetativa, a estrutura que fica aqui subterrânea, que é realmente a parte que cuida da nutrição e do crescimento do fungo. Essa parte superior, ela é apenas tem função reprodutiva. Então, eu cortar um cogumelo aqui pela base, por exemplo, não vai afetar a sobrevivência do fungo como um todo. Então, número 4. Essa questão diz o seguinte: a osmorregulação é um mecanismo de controle das taxas de água e de sais, visando a manutenção da homeostase, ou seja, do equilíbrio daquele organismo. Em organismos unicelulares de água doce, a osmorregulação é realizada por uma organela específica. Já em organismos vertebrados, essa função é desempenhada principalmente pelos rins. Nos peixes ósseos, por exemplo, esse órgão atua de forma diferente em ambientes marinhos e de água doce. Então, os rins de peixes de ambiente marinho e de água doce vão se comportar de forma diferente. E a questão nos dá dois gráficos. E diz o seguinte: observe nos gráficos a concentração de sais em miligramas por litro no sangue e na urina de dois grupos de peixes ósseos A e B que vivem em ambientes distintos. Então, eu tenho aqui representando o grupo A de peixes e aqui o grupo B de peixes. E eu tenho a concentração de sais no sangue e a concentração de sais na urina
para os dois grupos, tanto para o grupo A quanto para o grupo B. É importante a gente perceber e já anotar na prova qual a diferença que a gente enxerga entre o gráfico A e o B. A gente está vendo que o grupo A tem uma concentração de sais muito maior no sangue do que na urina. Enquanto no B, embora as concentrações sejam sim diferentes, a diferença entre sangue e urina é bem menor do que acontece no grupo A. E aí a questão pergunta o seguinte: indique a organela específica responsável pela osmorregulação em organismos unicelulares de água doce. E aí a gente teria que lembrar que a organela responsável pelo processo de osmorregulação, ela é chamada de vacúolo. Essa organela é chamada de vacúolo e pode receber o nome de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Então, a primeira parte da questão era só o nome da organela já ganhava uma parte da pontuação. A segunda parte da questão diz o seguinte: a partir dos gráficos, identifique o grupo de peixes que vive no ambiente marinho, justificando sua resposta com base na concentração de sais presente na urina desses animais. Aqui nós temos, então, o gráfico A e o gráfico B. O gráfico aqui que representa o ambiente marinho, peixes de ambiente marinho, é o gráfico B, em que nós estamos vendo que esses animais eliminam uma urina muito mais concentrada. Só por essa diferença, que está vendo assim, que ele consegue eliminar muitos sais, já dá para a gente a noção de que esse animal aqui é do ambiente marinho. Porque a urina de um bicho de água doce seria muito menos concentrada do que a de um animal de água salgada. Questão número 5. Nós temos aqui alguns gráficos e a questão fala sobre o diabetes mellitus. Diz-se o seguinte: o diabetes mellitus é uma síndrome metabólica que interfere na produção do hormônio insulina. Então, o diabetes mellitus afeta a produção desse hormônio aqui, que é a insulina, alterando os níveis de glicose no sangue. Admita que os gráficos a seguir apresentam a taxa de glicose e de insulina presente no sangue de 3 indivíduos. E aí, o que nós estamos observando aqui? Nós estamos vendo, nesses 3 gráficos, 3 comportamentos diferentes de concentração de glicose e insulina. No gráfico 1, por exemplo, nós estamos vendo que a insulina aumenta e depois diminui, e a glicose acompanha esse processo. Já no gráfico 2, nós estamos vendo que o hormônio insulina ele vai aumentando, a glicose aumenta também, mas chega a um ponto que mesmo a insulina ainda no processo de aumentar, a glicose já começa a cair. Já no gráfico 3, nós estamos vendo o indivíduo que a insulina dele não aumenta, a insulina fica constante e no nível bem baixo o tempo todo, já a glicose vai aumentando bastante. E aí, o que a questão quer? Ela diz o seguinte: identifique o gráfico que corresponde ao indivíduo com diabetes mellitus, justificando sua resposta com base nas taxas de glicose e insulina. O indivíduo com diabetes mellitus, com certeza, é o indivíduo do gráfico 3. Já que a diabetes mellitus afeta a produção do hormônio insulina, nós estamos vendo esse hormônio aqui muito baixa. E já que a insulina está muito baixa, a concentração de glicose no sangue ela só tende a aumentar, já que sem o hormônio insulina, a glicose não tem como ser captada pelas células. Em seguida, a questão pede para a gente nomear o órgão responsável pela produção da insulina e apontar a função exercida por sua porção exócrina. A gente teria que lembrar aqui duas coisas diferentes. O órgão responsável pela produção da insulina é o pâncreas. E o pâncreas ele é uma glândula mista. Ele tem tanto uma porção endócrina quanto uma porção exócrina. E a porção endócrina produz os hormônios insulina e glucagon. E a porção exócrina do pâncreas produz o suco pancreático, que é lançado sobre o duodeno, aquela porção inicial do intestino delgado. E é um suco que vai com bicarbonato de sódio e várias enzimas diferentes que ajudam na neutralização do alimento depois de ter chegado do estômago, e as enzimas atuam na digestão das várias macromoléculas ali presentes.